Para finalizar essa aula sobre corrente elétrica e o início da eletrodinâmica, eu gostaria de falar sobre um aspecto dos mais importantes. Eu gostaria de falar sobre energia, tá? E energia é importante porque energia é um conceito fundamental da física e também porque é através dela que a gente faz a conta da eletricidade, conta, dinheiro. Isso. Quanto custa a conta elétrica, né? Como é que a gente chega ao valor do gasto energético? Então vamos dar uma olhada. Eu vou pegar como sempre o nosso fio, né? Então vou desenhar aqui o nosso fio novamente, é o princípio de partida de todas essas aulas iniciais aí, né? Então vai ser assim. Então eu tenho um pedaço de fio, né? Esse pedaço de fio ele está solto aí no espaço, né? E a gente vai ligar os terminais de uma pilha, né? Fez isso várias vezes hoje, né? E vamos fazer aqui de novo. Então olha lá, pedaço do fio quando eu ligo aos terminais de uma bateria ou de uma pilha. Só que dessa vez eu não vou representar mais a pilha, eu vou falar de um termo mais técnico, aquele polo positivo, aquele polo negativo que eu falei até agora. Quando a gente coloca aqui os terminais, né, desse pedaço de fio a uma pilha, o que a gente está estabelecendo é uma diferença de potencial. O que significa que a gente tem um potencial aqui e um potencial ali. U aqui, ó, U é o que a gente chama de DDP, diferença de potencial, VA menos VB. Essa diferença de potencial é quem gera a corrente elétrica, tá? Se você tem dúvidas de como isso acontece, acesse lá as aulas de eletrostática. Eu não vou entrar em detalhes aqui. A única coisa que é importante agora é que uma diferença de potencial gera a corrente elétrica. E se a gente quer, né, é, calcular, né, o trabalho, né, o trabalho nada mais é do que a medida da variação da energia desse sistema, ou seja, ele representa, né, a energia trocada, né, por esse elemento aqui, né, com o sistema. O trabalho ele vai ser, né, Q potencial de partida menos potencial de chegada. Essa expressão também surgiu lá da eletrostática, né? Agora, se você está notando aqui, ó, né, que potencial de partida menos que potencial de chegada, eu posso calcular o trabalho dessa forma. O trabalho, lembrando, é a medida da variação da energia desse sistema. Eu vou poder calcular como QU. Existe um conceito muito importante na troca de energia que envolve a rapidez com que essa troca é feita, né? A velocidade com que essa troca é feita. Esse conceito é o conceito de potência. O que vem a ser potência, né? Potência vem a ser o trabalho dividido pelo tempo, ou seja, é a rapidez com que a troca de energia, com que a variação de energia acontece. Agora perceba aqui, né? Se potência é trabalho por tempo, potência será, né, Q vezes U por ΔT. E aqui, né, existe uma associação que a gente pode fazer e que lembra ou é, né, uma grandeza da área de eletrodinâmica. O que é a carga dividida pelo intervalo de tempo mesmo? Na nossa aula número 1, a gente definiu alguma coisa que estava relacionada com a velocidade com que a carga passava no fio. Lembra disso? Não é a corrente, gente? Corrente nós não definimos como sendo a carga
dividida pelo tempo, e é isso que nós temos aqui, ó, carga por tempo. Então, a potência, ela vai poder ser calculada da seguinte maneira: você pega a tensão e multiplica pela corrente. Vamos falar agora de unidades, né? A gente falou bastante de várias coisas teóricas aí. Acho que está na hora da gente começar a dar nome, né, para essas unidades. Então, a primeira delas eu vou fazer aqui no canto, tá? Quando um físico escreve entre colchetes, ele está falando da unidade. Qual é a unidade da carga? A unidade da carga elétrica é o Coulomb. Na hora de abreviar, a gente usa o C maiúsculo. Bom, nós trabalhamos com o tempo, né? Muitas vezes aí com o tempo. Qual é a unidade do intervalo de tempo? A unidade do intervalo de tempo no sistema internacional é o segundo, certo? E a gente abrevia com S minúsculo. Qual seria a unidade da corrente? Essa que a gente vem estudando nessas 3 partes da aula aí. Qual seria a unidade da corrente? Ah, se você está olhando a expressão aqui, ó, carga por tempo, ela seria Coulomb por segundo. Acontece que Coulomb por segundo aparece tantas vezes na nossa vida que nós vamos chamar isso daqui de ampere. Ampere, abreviação A maiúsculo. Tudo bem? Que outras unidades nós temos agora para fechar o assunto? Essa daqui é a parte 3, é a última aula, né, desse início de eletrodinâmica. Tá? A unidade do trabalho vem lá da mecânica, que a gente já teve bastante aula na mecânica. Né? A unidade do trabalho é o Joule. Certo? Abreviação J maiúsculo. E a unidade da grandeza que acabamos de ver agora, a unidade da potência, né, é o watt. E o que é o watt? É o joule por segundo. Isso daqui, ó, é o watt. Quem ousa dizer aqui que nunca pronunciou essa unidade? Então, o que a gente está chegando à conclusão aqui? Né? Uma maneira de, usando dados da eletrodinâmica, chegar ao cálculo da potência. E a potência, ela tem grande importância para mim, porque dá para dizer o seguinte sobre ela. Dá para dizer o seguinte: a energia consumida ou trocada por um dispositivo, ela sempre será a potência multiplicada pelo tempo, tá? A potência multiplicada pelo tempo, ó. Tá escrito aqui, né? Se você pegar o joule por segundo e multiplicar por segundo, não vai sobrar joule? Joule não é medida de trabalho? Trabalho não é medida da variação da energia? Então, essa é uma expressão muito útil. Só que ao invés da gente trabalhar no sistema internacional de unidades, que a gente poderia muito bem, né? A gente poderia muito bem aqui, ó, vir aqui e falar, ó, a energia, né? Ela tem a mesma unidade do trabalho, ela é medida em joule. Não é muito conveniente às vezes usar essa unidade para energia, não. Tá certo, tá correto, mas às vezes não é conveniente. Quer ver uma unidade que é mais conveniente nessa área da física aqui? Se eu fizer o seguinte, ó, vou fazer uma análise dimensional aqui. Aqui eu tenho energia. Se eu, ao invés de medir a potência em watt, como está aqui, eu medir em quilowatt.
Se eu, ao invés de medir o tempo em segundo, como está aqui no SI, eu medir o tempo em hora, você consegue reconhecer isso daqui? Quilowatt-hora? Isso mesmo. Quilowatt-hora, essa unidade aqui, ó, é a unidade de tributação no Brasil. É ela que vale dinheiro, né? O quilowatt-hora pode custar, né, valores diferentes em regiões diferentes. Ele pode, inclusive, custar diferente em contas diferentes. Existe uma política de incentivo à economia de energia que cobra menos por quem gasta menos energia, tá? Então, não dá para te falar agora aqui o valor do quilowatt-hora. Dá para eu dar uma pesquisada, né? E quem sabe chegar aí num valor médio, né? Quer ver? Ó, vou dar uma pesquisada aqui, né? E chegar num valor médio aqui. Quer ver? Ó? Quer ver? Ó? O quilowatt-hora aqui, mais ou menos, né, na pesquisa que eu acabei de fazer agora, é um valor médio, ele varia de região para região, ele está custando, ó, 1 quilowatt-hora, 1 quilowatt-hora está custando hoje, né, praticamente, tá, 40 centavos. Tudo bem? Aqui em São Paulo, tá? Eu estou em São Paulo, já enfatizei várias vezes que esse valor pode mudar de região para região. Então agora, nesse finalzinho, nessa parte 3 da aula, nós estamos aprendendo algo que é significativo para a vida de um brasileiro, né? A gente está aprendendo algo, né, que está relacionado ao nosso bolso, né? Ao nosso bolso. Quem aqui não presta atenção nisso, né, gente? Dinheiro é importante, não é a coisa mais fundamental da vida, com certeza, mas, né, é bom estar sempre atento, né? Vamos imaginar agora um problema prático só para ilustrar isso daqui que eu estou dizendo agora? Olha, eu pretendo daqui a pouco tomar um banho, tá? O chuveiro da minha casa é muito bom, tá? O chuveiro da minha casa, ele tem uma potência, tá? Ele tem uma potência de 3.000 watts, tá? Eu não tinha feito exemplo nenhum em aula nenhuma, mas agora já vou aproveitar e juntar nessa própria aula. 3.000 watts é a potência do meu chuveiro. Um bom banho, um banho gostoso agora, quanto tempo demora? Não fala uma hora que você não fica uma hora no chuveiro, não. Ah, quanto que tem de duração? Um bom banho, aquele relaxante. O que você acha de 20 minutos? Eu acho muito, tá? 20 minutos não é muito? Tem gente que fica, né? Mais de meia hora no banheiro. Quanto será que custa um banho de 20 minutos hoje aqui na minha casa? Então, olha como é que eu faço a conta. A primeira questão, se você está entendendo, é não trabalhar com essas unidades. Elas são ótimas para problemas técnicos, elas são ótimas no SI, mas aqui tem uma unidade mais prática, é o quilowatt-hora. Então, eu vou passar esse 3.000 watts para quilowatt. Quem não sabe, o quilo de alguma coisa é 1.000 daquela coisa, né? Então, 3 kW. 20 minutos eu vou converter para hora, né? 20 minutos, isso daqui é 1/3 de hora. E agora, se eu quero calcular o custo, eu tenho que calcular a energia. A energia nós vimos agora que é só pegar a potência e multiplicar pelo tempo, né? E se eu fizer essa conta, olha que bonito que deu o banho aqui em casa, ó, 3 vezes 1/3. E 3 vezes 1/3, dá para simplificar aqui e aqui, e eu vou ter, né, exatamente 1 kWh. Portanto, o banho aqui em casa vai custar lá os 40 centavos. Se você pensar que na minha casa tem 4 pessoas, que todo mundo toma banho todo dia, né, e que são 30 dias no mês, pelo menos um banho cada um, você vai chegar ao custo dos banhos na sua casa, né? O banho é um vilão na nossa casa, por quê?
porque o chuveiro elétrico é um dos, né, consumidores de energia da nossa casa. O ferro de passar roupa, todo mundo sabe que também é um, né, deixar a lâmpada acesa, tudo isso daí está envolvendo nessa área, nessa aula aqui que é muito prática. Espero que você tenha entendido, né, o cálculo de energia. Gente, se você não gostou das demonstrações, eu pediria sim que você fixasse isso, ó. Fixa isso daqui, que foi isso daqui, as coisas mais importantes dessa parte 3 da aula. Demonstrar, né, são para aqueles caras e aquelas pessoas, aquelas garotas que adoram física. Foi muito bom estar com você, foi muito bom brincar com você.